que acho que todos já estão, né, familiarizados, que são lá o aflibercept, o ranibizumab e o bevacizumab, que a gente possa discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo no cumprimento, como que a gente poderia, quem sabe, criar um fluxo mais fácil de cumprimento, e para isso era importante, então, por isso que a gente chamou os representantes dos hospitais e das clínicas, para que a gente possa entender do lado de vocês que dificuldades vocês estão enfrentando em relação a isso. Então, eu não sei se a Suane quer começar dando encaminhamento, Suane, na mesma linha do que você fez em Cascavel. Pode ser? Sim, pode ser. Nós conversamos com 3 prestadores de oftalmologia aqui de Cascavel, SUS, Hospital de Olhos, Instituto da Visão e H-Olhos Prime. E tivemos 2 reuniões, foram muito produtivas, tratamos sobre essa questão e também, Lu, sobre outras questões, contratualização, demanda reprimida. Hoje eu agradeço a presença novamente dos doutores e depois de nós conversarmos, chegamos à conclusão consensual, primeiro, de que é possível o fracionamento das ampolas do aflibercept e do ranibizumab. Não tratamos especificamente do Avastin, porque aqui em Cascavel eu e o Murilo não concebemos no momento o Avastin, por questão jurídica, né? Então, em relação a esses 2 medicamentos, chegamos a essa conclusão, juntamente com a opinião técnica, logicamente, dos doutores, de que é, sim, possível o fracionamento de uma ampola em 2 doses e a aplicação, portanto, em 2 pacientes SUS, e isso depende do gerenciamento da agenda do prestador. E os 3 prestadores se colocaram à disposição de realizar esse gerenciamento. E a segunda questão foi em relação ao valor desses medicamentos e também chegamos a um consenso em relação ao valor. Esse valor, salvo engano, ele para 3 doses, 3 aplicações, desculpe, do aflibercept, pelo mesmo prestador, fica em R$ 7.830. Isso inclui todo o procedimento de aplicação. Isso Isso inclui sem o fracionamento, Suane. com o fracionamento. Com o Com o fracionamento. fracionamento. Com o fracionamento. Então está saindo uns 2 e pouco cada ampola, é isso? Isso, o que foi acertado é que a primeira aplicação sairia 2.610, depois o doutor Solano poderia confirmar. A segunda aplicação um pouco menos e a terceira aplicação um pouco menos. Tá, mas seria para os 2 olhos esse valor, é isso? Não, não. Seriam 3 aplicações. Em 2 pacientes SUS. Não, seria um paciente, tá? 3 aplicações, porque assim, normalmente as prescrições, elas vêm no mínimo e prescrição de 3 aplicações, no mínimo. Não, eu entendi, porque o valor dele de Isso. mercado já é 2 e pouco para uma ampola, por isso que eu não entendi o fracionamento. Então, Lu, é que esse valor, ele é um combo, ele inclui tudo. Ele não Tá. inclui só o medicamento, ele inclui o medicamento, ele inclui a aplicação e todas as despesas que o prestador tem, inclusive OCT, o exame. Tá. E também eventual anestesia, centro cirúrgico, a própria consulta oftalmológica no dia da aplicação. Então, esse combo, na verdade, ele inclui tudo, diferentemente do que foi feito em Curitiba, que o valor que vocês acertaram, salvo engano, inclui apenas o medicamento. E aí Uhum. a aplicação ficaria pelo valor da tabela SUS. Aqui nós fizemos diferente. Mas por esse valor, 7.830, 3 aplicações, então você divide isso por 3, vai dar 2, em torno de 2.600 cada aplicação, porém inclui tudo. Tá? O medicamento e a aplicação com todos os exames, com toda a despesa que o prestador tem. Tá? Uhum. Acertamos esse valor em consenso. A União, na época, o doutor Darlan participou, o Estado do Paraná, a doutora Camila, concordaram com o procedimento e acharam que o valor é um valor bastante razoável.
Aí os prestadores também se propuseram a adotar esses valores. Tá? Então, 7.830, 3 aplicações, tudo incluído, um paciente só. Tá? E já com fracionamento. Doutora Luciana, se eu pudesse só fazer uma parte aqui, a gente participou dessa reunião, né, mas nós deixamos claro que quando a ordem judicial é direcionada ao Estado, o cumprimento continua sendo feito com o fornecimento do medicamento pelo CEMEPAR, pelo valor que é adquirido, né, na ata de registro de preço, e com a aplicação se dando nos mesmos termos que é a contratualização feita pela CESA com cada prestador. Então, isso seria uma solução para os casos em que a União acaba ficando como o ente responsável por fazer o cumprimento da ordem, e aí existe essa dificuldade, né, na compra do medicamento, no pagamento da aplicação. Então, só para deixar claro, para que não gere nenhuma confusão, assim, nesse sentido, envolvendo o Estado, os cumprimentos contra o Estado. Não, eu só esqueci de referir isso, né? Agradeço, doutora Camila. Nesse caso aí, cumprimento pela União, depósito judicial pela União. Tá, eu acho que uma informação importante também, um detalhe importante, é que nos nossos processos judiciais, nós estamos intimando o autor para solicitar os orçamentos diretamente nos hospitais oftalmológicos, para eles já apresentarem esse orçamento desse combo, nesse valor. E, no caso, vindo em tese 3 orçamentos idênticos, nós vamos optar pelo prestador que já está tratando o paciente. Essa é a ideia. E uma outra questão também, valor só do medicamento aqui em Cascavel, em drogarias, farmácias, em torno de R$4.000. Só o medicamento. E aí não é possível o fracionamento. Então, esse valor, perto do que nós estávamos aqui operando, ele realmente foi bastante vantajoso para a União. Então, a palavra está aberta. Não sei se algum dos prestadores quer o ACESA ou o CEMEPAR. Pessoal aqui do Cascavel, o Marcos está falando, e eu estudei a sugestão aqui do comitê, né? O que a gente observa? Se o paciente trouxer a ampula para a gente realizar o serviço, pode ter problemas de taxa do medicamento, que às vezes o paciente guarda em casa. Então, esse combo que está sendo criado tem o objetivo de tirar da regional de saúde a responsabilidade de entregar o medicamento, por exemplo, no sábado. Porque às vezes a medicação está programada para ser realizada no sábado. Com o fracionamento, você consegue fazer com que haja uma programação para atendimento dos pacientes. Por quê? Porque se a média são 3 ampolas, são 3 aplicações, você pode, na primeira aplicação, você tem um valor, na segunda, outro valor, e a partir da terceira, outro valor. E se, porventura, o paciente precisar de mais 3, você repete o mesmo valor. Com relação a você trazer o medicamento e fazer o faturamento pelo SUS, digamos assim, da aplicação, ou o OCT, esse combo que foi proposto em Cascavel, tem que ficar bem claro que a estrutura não pode faturar a aplicação pelo SUS, porque isso já é um combo, é um atendimento. Não pode faturar um OCT pelo Sistema Único de Saúde. E os processos de auditoria podem, a qualquer tempo, verificarem se aquele paciente que foi atendido foi também faturado em outro procedimento. O que nós propomos aqui foi o paciente A, ao ser solicitado pelo Ministério Público, da Conselhia, via judicial, a medicação, vai vir um processo de atendimento, início,
meio, enfim, que inclui a aplicação, a medicação fracionada, OCT, exame, anestesia se precisar, seja tópica ou enfim, o paciente vai estar coberto durante aquele período por todos os procedimentos que a estrutura for fazer. E por que nós propomos isso? Para evitar descontinuidade de atendimento. Acontece muito, ou pelo menos acontecia, o paciente comprava, adquiria a medicação na farmácia, trazia a medicação para a gente fazer. Mas e aí o resto? Como é que fica do atendimento? Então, eu acho que dessa forma, a doutora Suane, entenderam que você está cobrindo todo o atendimento do paciente. Foi isso que nós propomos. E aí as outras estruturas também acredito que não só concordaram, como estão fazendo dessa forma. Com relação a verificar a mesma quantidade de preços, eu fiquei feliz em saber que, por exemplo, se todos concordam com esta conduta, os próprios juízes já sabem que em todos os lugares o valor é o mesmo, não vai ter nenhuma diferença disso, porque eles já concordaram em fazer, principalmente o atendimento inicial, a aplicação, a medicação fracionada, o acompanhamento, a alta ou o novo tratamento. Porque em algumas situações se solicitavam aí 10 injeções. Solicita primeiro 3, se precisar, solicita mais 3. Mas a grande média se resolve aí com 3 injeções. Pelo menos é o que a gente observa, e os outros colegas que estão assistindo aí também poderão complementar a fala que eu estou concluindo aí. Doutora Luciana, posso fazer um questionamento? Por favor, Deise, a palavra está aberta, tá? Depois da Deise, eu gostaria de falar também. Tá bom, Luciana. Então, assim, eu participei de uma reunião lá do Comitê de Cascavel também, da segunda eu não consegui participar. Então, e até já aproveitando, até para falar ali para a Juliana, que vai falar na sequência. Então, o que eu entendi, uma pactuação de valor com os prestadores da região de Cascavel, de R$ 2.700 para fazer a aplicação, o exame do OCT, já embutido o valor do medicamento, né, a ser custeado nos casos de demanda judicial, onde a União é ré. Então, nesse caso, o que está pactuado, doutora Suane, é o recurso financeiro da União, direto nesse valor, para esses prestadores, para fazer o atendimento completo desse paciente, é isso? É isso. É isso. Deixa eu só retomar, e acho que a gente fez isso também lá na reunião de Cascavel, e qual é a situação, isso, acho que para todo mundo tem que ficar claro que isso é uma questão que está acontecendo, né, porque ainda não há uma definição dentro do Sistema Único de Saúde da disponibilidade desses medicamentos, uma vez que eles já foram, aflibercept e ranibizumab, incorporados para as duas condições clínicas mais prevalentes. Eles ainda são indicados para outras condições, mas no SUS, né, tanto para edema macular diabético, como para DMRI, né, degeneração macular relacionada à idade, já há portaria de incorporação. O que a gente vive nesse momento? Aquele hiato, né, de resolução de como vai se dar a disponibilidade do medicamento, do tratamento, do atendimento desse paciente como um todo dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Então, para edema macular diabético, tanto a aflibercept foi incorporado em 2019, já novembro de 2019, então é bem aquela situação que já se passaram 180, 360, e a gente não tem o medicamento disponibilizado no sistema. A aflibercept foi inicialmente, inclusive, pactuado como medicamento do grupo 1A do componente especializado, ou seja, seria comprada de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Houve um recuo nessa pactuação e até agora a gente não tem essa definição, se isso vai vir na forma de medicamento, em que a gente vai ter oferta dele através das farmácias, ou se isso vai ser incorporado no procedimento da oftalmologia, que é o que até a gente acha que
seria o mais correto, para não ficar o paciente carregando o medicamento, como bem colocou o doutor que me antecedeu. Da mesma forma, o ranibizumab, já incorporado para edema macular, isso é uma portaria de setembro de 2020, e temos também a aflibercept e rani incorporados para DMRI, mais recentemente em maio. Então, para DMRI ainda está dentro daquele prazo. A nossa expectativa é de que isso se resolva meio junto, porque a gente está falando de doenças, né, da retina com os mesmos medicamentos. A gente precisa do protocolo do Ministério, da pactuação, de como vai se dar esse fornecimento, né, com que ente vai ficar, né, muito provável seja com o Ministério da Saúde mesmo, né, pela característica dos medicamentos, e a incorporação desse procedimento na tabela SUS. Sei que a Juliana vai falar sobre isso, mas eu só queria pontuar bem isso. Essa pactuação proposta lá em Cascavel, e que traz, inclusive, no seu bojo, o exame, né, a consulta e a própria aplicação, parte disso já existe na tabela SUS. Então, quando a doutora Camila coloca que quando o Estado tem sido ainda acionado e a gente está fornecendo medicamento, né, ainda é possível os serviços que são contratualizados pelo SUS, né, usarem da tabela SUS para esse combo, né, de atendimento, que seja consulta, aplicação e mesmo o ACT, porque isso existe na tabela. Eu sei que há uma discussão em relação ao valor disso, como se discute valor de tabela SUS em todos os procedimentos, tá? Mas só para dizer que isso não está descoberto. Podemos discutir o valor, e aí é bem importante o posicionamento e a participação do Ministério da Saúde nisso. Eu insisto sempre nessa questão, né, porque é uma questão de tabela do SUS definida pelo Ministério, mas que já há, então, esse movimento nesse sentido, tá? Eu queria pontuar isso para que haja essa diferenciação, porque a gente tem vários serviços aqui participando hoje, Cascavel, Londrina, né, o pessoal de Campo Largo. Então, e distinguir essa questão das ações que estão sendo encaminhadas via Justiça Federal e o que ainda cai na Justiça Estadual, tá bom? Obrigada. Daisy, só um detalhe, só complementando. Sim. Eventualmente, a União não deposita. Em virtude da urgência, nós adotamos o plano B, que é sequestrar valor da conta do Estado do Paraná. E o menor orçamento continua sendo aqui em Cascavel dos prestadores. Se nós formos solicitar somente o orçamento do medicamento, vai haver um prejuízo financeiro para o Estado, porque nós não vamos sequestrar R$ 2.700 por aplicação, incluindo tudo. Nós vamos sequestrar R$ 4.000 apenas no medicamento. Aí eu acho que a gente precisa abrir uma discussão, doutora Suane, porque assim, e até a Fernanda pode me complementar. E, de novo, ainda estamos falando na esfera da judicialização, tá, gente? Para a gente não confundir o que vem na sequência, quando esse procedimento for devidamente incorporado, né, e disponível para os pacientes. Doutora Suane, 2.700 por aplicação para o Estado, né, por aplicação, incluindo a questão, inclusive, que os médicos relatam, e a gente teve uma reunião, inclusive, com o laboratório, há cerca de 20 dias atrás, é isso, né, Fernanda? Pleiteando, inclusive, um realinhamento de preço na nossa ata, isso é bem importante, porque a gente descobriu que tinha 2 estados pagando mais barato, chamamos o laboratório, tá? E estamos em vias de conseguir, inclusive, uma redução do preço do aflibercept. Eu acho que a gente tem que computar isso, porque se existem os outros procedimentos na tabela SUS, e aí a doutora Camila pode também, acho que me ajudar nisso, a gente tem que fazer o cálculo de quanto seria, se a gente conseguir comprar a aflibercept, a gente tratou a quanto, Fernanda? O valor ficou a 1.999. 1.999, né? Isso se contar um paciente. Se a gente tiver 2 pacientes, a gente teria aí, na média, R$1.000 por aplicação, tá? E aí, se eu tenho os outros procedimentos na tabela, por que eu vou pagar 2.700?
Entendeu, doutora Sônia? Sabe o que acontece, Deise? Lógico, o que é que o judiciário vai fazer? Tanto eu quanto o Murilo. Nós vamos determinar o sequestro do menor valor para o Estado, com certeza. A questão é o procedimento. Eu só fiquei em dúvida por que está sendo sequestrado o valor do Estado se a gente tem os medicamentos em estoque para fornecer no momento, eles não podem falar. Tá, isso eu não sabia, que vocês têm o medicamento em estoque. E a outra, o que eu ia comentar é que se há um plano B para direcionar o Estado, que antes seja intimado para fornecer um medicamento, porque houve uma falta em razão do fim da ata anterior, mas agora já está regularizado, né? Os medicamentos estão sendo fornecidos. Tá. Aí, então, eu só vou pedir o seguinte, que o Estado entre em contato, né, que o Estado acerte com os prestadores a questão do fracionamento, porque é uma questão técnica, não depende do judiciário. Só uma pergunta, rapidinho. A Fernanda disse agora que tem um medicamento. Esses medicamentos, eles já vêm com o destinatário certo, ou, Fernanda? Ou tem estoque e é possível dispensação para um paciente que apareça judicializando? Esses medicamentos que a gente tem em ato de registro de preço, a gente consegue manter um estoque, que, na verdade, esse estoque é para contemplar a continuidade do tratamento dos pacientes que já são atendidos. Mas como a gente tenta manter um estoque para entre 3 e 6 meses, dependendo do medicamento, a gente consegue absorver novos pacientes e depois fazer novas compras para recompor esse estoque. Então, hoje, no momento, eu consigo atender de imediato novos pacientes. Claro, isso vai depender do volume de novos pacientes, mas, a princípio, eu consigo atender de imediato tanto com bevacizumab, aflibercept ou ranibizumab. Doutora Fernanda, acho que a gente até tem que, de novo, deixar clara essa situação. Cada vez que a gente fala que a gente consegue cumprir, você bem clara aqui, que a gente consegue cumprir com mais agilidade, a gente tende a atrair, né, as ações para o Estado do Paraná, né? E isso é histórico, né? Então, acho que o que a gente está tratando aqui a União realmente, inclusive são 2 medicamentos que estão na tal da portaria da União para cumprimento com mais disponibilidade, né? Eu acho que isso tem que ficar com a doutora Sônia usou o plano B, né? Então, o plano A é realmente o cumprimento pela União, né? O plano B seria o eventual cumprimento pelo Estado, e aí a forma do cumprimento que a gente está dizendo é que para o Estado, né, seria melhor a determinação do fornecimento do medicamento, né? E como já acontece aqui, doutora Camila, os outros procedimentos, os prestadores acabam utilizando da tabela SUS para fazer isso, porque há cobrança adicional dessa aplicação, aqui, por exemplo, em Curitiba? Eu só queria pontuar. Oi. Meu Deus, eu estou falando. O que nós estamos fazendo em Cascavel, a consulta, a reconsulta, eles não estão incluídos nesse pacote porque o paciente tem que estar no sistema SUS. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que foi proposto foi fracionar a medicação, os prestadores conseguirem comprar por valores mais baratos e, com isso, programar ao longo do tempo os fornecedores, né? E dar eficácia e eficiência no atendimento. Porque o que acontece muito? Você traz a medicação na sexta da Regional de Saúde, o paciente vem na sexta-feira para trazer a medicação e vem no sábado para aplicar a medicação. Imagine uma pessoa que mora a 200 quilômetros daqui, certo? Então, vem 2 viagens. Eu já fui secretário de saúde, é uma honra de acreditar no SUS, mas existem coisas que não funcionam. Então, pegar medicamento, entregar para o paciente levar para o hospital, a equipe decidir quando vai fazer, o paciente perde o ônibus, a gente programa não recebe tudo o paciente. Então, vamos ser práticos para fazer bem feito. Se você tem uma lista de preços que o laboratório baixa o valor para o Paraná, por que ele não baixa o valor para os fornecedores? Por que não faz o mesmo valor? E por isso a gente também tem condição de, ao fracionar, baixar o valor. Compreende? Doutor Solano,
Acho que assim, ó, nesse sentido, a gente ainda pode oferecer, e isso também foi discutido na reunião de Cascavel, o fornecimento do medicamento, a distribuição do medicamento não precisa ser necessariamente da farmácia para o paciente. Há uma disponibilidade, isso já acontece aqui em Curitiba, de que o medicamento saia da farmácia, ele sai do CEMEPAR para a farmácia, e da farmácia seja feita uma organização de envio diretamente ao prestador, sem passar pela mão do paciente. O senhor tem toda a razão quando diz, entregamos um medicamento para o paciente vai para a casa dele a 100, 50 quilômetros, depois ele volta com o medicamento embaixo do braço. Né? Isso não... A gente pode e deve melhorar essa segurança no transporte, né? Isso é, inclusive, estimulado pelo CEMEPAR, para que as nossas farmácias, nesses casos, isso acontece com oncologia, por exemplo, aqui também, a gente já não entrega mais para os grandes serviços, estou falando de medicamentos da demanda judicial, na mão do paciente, especialmente aqueles em que é necessário refrigeração, né? Isso garante, dá mais segurança nessa cadeia. Então, a gente também pode, e entendi também quando o senhor disse da primeira vez, que, obviamente, o serviço adquirindo, né, já fica com isso em estoque, com mais segurança. Em sendo o Estado acionado, a gente pode ter essa possibilidade de pactuar essa transferência do produto, né, a distribuição diretamente aos serviços, tá, doutor Solano? A gente pode conversar isso com a regional. Eu gostaria de falar. Você terminou, Deise? Eu posso falar? Então, assim, história longa essa da oftalmologia, né? Quantos anos discutindo e pensando em estratégia de como que a gente faz para atender o paciente no tempo certo, para chegar ao medicamento, sem protocolo do Ministério, sem procedimento, daí coloca um procedimento que paga pouco e história longa, né? Para quem acompanha isso aí sabe desse caminho todo. Faço da minha fala, né, mesmo da Deise, da questão da gente olhar para os procedimentos que tem na tabela do SUS já, né, para a gente, então, assim, esse pacote de 2.700 inclui o quê? É uma OCT, é uma consulta, que procedimento é esse, que valor que está sendo praticado, né, porque nos contratos do Estado hoje a gente tem esses procedimentos, valor tabela SUS, sim, tá? A gente tem, inclusive, alguns prestadores, acho que são 4 ou 5, que tem pacote de doença da retina. Esses pacotes envolvem o quê? A consulta, o exame, a aplicação, e daí o medicamento fornecido pelo Estado quando é demanda judicial, né? Então, já tem alguma coisa meio desenhada em relação a essa questão. O que acontece é que, assim, foram poucos prestadores que aderiram a esses pacotes, tem alguns que têm procedimentos isolados nos contratos, e tem a questão que a gente sabe que pelo valor do procedimento, alguns prestadores não têm interesse, né, em fazer o procedimento no valor lá que vai pagar a aplicação. Se a gente entrar na seara aqui, de que a gente tem que pagar mais por esse procedimento, a gente entra num outro problema, né? Aí pensar quem é que vai pagar esse a mais, como é que vai pagar, de quem que é a responsabilidade disso, né? E também não sei se é esse o momento da gente trabalhar isso, porque a gente está aguardando, como a Deise falou, saiu o protocolo, saiu o medicamento ou incorporado na tabela, ou a questão de ter o Ministério fornecer esse medicamento para o hospital ou para a CESA para a gente poder fornecer. Eu acho bem pertinente quando o doutor Solano coloca a questão do medicamento para o paciente mesmo, né? Que é bem ruim essa questão de ficar dando na mão do paciente o frasco. Se a gente entender que isso não é bom, né, Deise? Pensar num outro fluxo aí para esse envio, e daí talvez a questão de pensar assim, se o hospital tem um medicamento lá, ele consegue já fracionar e pensar no paciente, né? Nas doses que ele vai fazer. Então, quando mandar o medicamento para o paciente pelo CEMEPAR, se der para atender mais de um paciente, manda já dizendo que pode fazer mais de uma aplicação, por exemplo, pensar numa organização diferente nesse processo aí, tá? Mas me preocupa a questão de fazer pacote desses atendimentos com valores que não são tabela SUS, né? E entendendo que a gente já vai institucionalizar, que a gente vai pagar muito mais por isso, né? Se já tem na tabela o procedimento. É só essa a questão. A gente sabe que o fluxo hoje está desenhado, né? E a forma como está, a gente sabe que não é ideal, porque tem muito paciente aguardando atendimento, né? Tem que judicializar essa questão, mas talvez a gente junto aqui consiga pensar numa forma diferente de fazer, né? E daí, não sei se colocando muito dinheiro a mais do valor da tabela seja o caminho, né?
Estou aqui pensando como é que a gente poderia fazer isso aí diferente. Eu gostaria de fazer um comentário também aqui pelo Hospital de Olhos. É o seguinte, nós estamos fazendo 2 cálculos diferentes, só que tentando misturar a mesma coisa. E, na verdade, eu vejo que não é assim. Então, muito bem, aqui em Cascavel nós discutimos o seguinte, a medicação aflibercept, só para ficar claro, e o ranibizumab, para quem às vezes não é da área, para ficar claro o seguinte, se você pegar um frasquinho daquele lá, se você pegar uma água com sal e balançar, a hora que você parar de balançar, ela vai ser água com sal igual. A maioria dos medicamentos é assim. Essas medicações anti-VEGF, eles não são desse jeito. Imagina uma clara de ovo, você colocar dentro de um frasquinho, balançar, ele fica branco e depois não fica transparente mais. Aquilo lá desnatura. Então, como é que funciona? Hoje, a hora que vem a medicação, ela vem para o paciente dentro de um isoporzinho que o paciente guardou, transportou, e isso daí não tem, é uma coisa que quebra, que é a cadeia fria, não mantém a cadeia fria, você não tem segurança que aquela medicação é armazenada adequadamente. Então, muito bem, não tem a mínima possibilidade de um paciente trazer uma medicação desse jeito, você fracionar aquilo e colocar em outro paciente que não tem nada a ver com aquilo. Porque se desnaturou e deu algum problema, aquilo lá foi o próprio paciente que foi responsável e as pessoas que dispensaram para ele determinaram que deveria ser daquele jeito, mas não do outro paciente que vai ter que pagar por isso. Muito bem. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, naquele valor que foi uma proposta que um dos prestadores aqui de Cascavel fez, aquele valor lá, obviamente que se você fizer uma divisão de uma ampola para 2, você consegue fazer um aproveitamento máximo. Só que os pacientes não combinam igual a gente combina. O paciente vem um dia e vem outro em outro dia, ele falta, chove, a ambulância dá problema. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar aquele paciente embora? Então, não é assim, eu fraciono aquilo lá e o outro paciente pode fazer da semana que vem, porque dentro daquela ampola cresce bactéria. Aí o primeiro paciente está tudo bem, o segundo paciente vai ter um problema. Ou seja, o fracionamento tem que ser no momento ideal. O que aconteceu que foi proposto da outra vez? O valor, existe uma pequena margem para problemas de, por exemplo, o dia que você não consegue fracionar. Por quê? Porque só vem um paciente. Mas não é só vir um paciente. Se você programa 4 e vem 3, com as duas primeiras deu bem, na segunda você perdeu. Então, eu acho que a secretaria poderia, talvez, não fazer o cálculo contando com o risco que o prestador passaria, porque se você baixou a margem, não existe margem nenhuma para risco. Então, você pode fazer o cálculo, vou fazer uma sugestão para os outros colegas também das outras clínicas, de que, então, é um paciente, uma ampola. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, quem é que vai armazenar essa ampola? Porque, obviamente, que todo mundo sabe que uma farmácia tem custos. Então, se você faz um armazenamento, aquilo lá tem custo de farmacêutico, tem custo de refrigeração, tem custo de cuidado. E aí, a secretaria vai estar terceirizando esse custo para o prestador sem fazer nenhuma contrapartida. Então, assim, o que eu estou colocando é o seguinte, naquele valor, naquele pacote, tudo isso já foi computado. E digo assim, com todas as vezes que passou muito raspando, foi por muito pouco. Menos do que aquilo, provavelmente os colegas não vão aceitar. Então, assim, é claro, vocês têm o poder das leis, nós não. Se vocês determinarem que vai ser o valor de R$80, aí, obviamente, que os prestadores vão precisar cortar custo de algum jeito. Então, aí vai entrar na questão da humanização. Então, como é que funciona hoje? O paciente vai para o centro cirúrgico, ele não é assistido por um médico, ele é assistido por 2 médicos, 2 enfermeiras, uma farmacêutica. Esse é um jeito de você fazer a aplicação. O paciente faz uma sedação na veia, ele dorme, essa medicação tem custo. Se você fizer o levantamento hoje, uma pode faltar R$200. Que é o medicamento da sedação, você sabe que está faltando propofol porque teve essa questão da pandemia, está R$200. Você vai fazer a sedação, você vai gastar R$200 para fazer uma sedação do paciente. Então, tiramos a sedação, tiramos segurança, tiramos o cirúrgico, tiramos tudo, eu consigo cortar custo. Só que, assim, se a gente está discutindo humanização, então a gente tem que dar alguma margem para discussão com as clínicas. Pode tirar a minha parte está 030193. Só nessa linha eu gostaria de complementar que na região de Cascavel, o que ocorre justamente é isso, aproveitando que o doutor Bruno também colocou no chat essa questão da entrega da regional diretamente para os centros de oftalmologia, na 10ª regional especialmente, o que o farmacêutico nos relatou é que existe exatamente isso que o senhor falou, uma dificuldade em os serviços aceitarem receber esse medicamento. Existe uma certa resistência em ter alguém para receber, para assinar, né, de que aquele medicamento está sendo recebido, e é uma das poucas regionais em que a gente encontra essa dificuldade de fazer essa entrega diretamente nas clínicas, ao contrário do que acontece na região de Curitiba, por exemplo.
Olha, eu vou dar uma opinião aqui de Guarapuava, a gente está mais no interior, é mais complicado, às vezes, a dinâmica do paciente. A gente atende muito paciente de fora daqui, como o doutor falou, às vezes viajam 200 quilômetros para chegar até aqui fazer a aplicação. Hoje mesmo teve um paciente que trouxe a medicação que estava em Prudentópolis ontem, e ele não foi informado da maneira correta de armazenamento dessa medicação. Então, essa medicação eu posso aplicar nele, só vou poder aplicar nele. Eu não posso colocar outro paciente em risco, como o doutor falou, porque ele não armazenou corretamente. Assim como a gente teve caso de que, de repente, chegou uma medicação, sem a gente saber aqui, ninguém nos avisou, direto do Ministério. De uma paciente que tinha judicializado, há uns 2 anos, veio a medicação para a primeira aplicação. Já fazem 2 meses, ela não recebeu mais, nós também não, para continuar a aplicação dela. Então, como que fica nesse caso? Daí o paciente fica prejudicado. Por isso que a gente também concorda em ter o fracionamento no pacote, porque a gente consegue manter um tratamento contínuo do paciente, não interrompendo ele porque falta da medicação. Bom dia a todos. Eu poderia fazer uma breve colocação? Por favor, Vinícius. Bem, bom dia a todos os colegas do comitê, bom dia especialmente aos colegas médicos que estão na reunião hoje pela primeira vez, em especial o doutor Moreira, que, como foi já secretário de Estado, entende, obviamente, toda a responsabilidade que está nos ombros dos gestores do SUS. E aos demais colegas, doutor Solano, que já tivemos várias conversas importantes voltadas para o atendimento da população. Eu, perante todas essas argumentações que foram colocadas, o que eu entendo? Nós temos, evidentemente, que ter um custo factível para o prestador realizar o procedimento, não há dúvida disso. Nenhuma dúvida. Ninguém pode exigir que o prestador financie o SUS. Mas há que ter legalidade nos procedimentos e há que ter racionalidade no uso do recurso público. Se o Estado do Paraná consegue adquirir medicamentos a um preço menor do que aparentemente foi inicialmente pactuado no âmbito de Cascavel, né, junto com a Justiça, eu acho que é racional pensarmos numa outra alternativa. Não tenho dúvida nenhuma, e o Estado está integralmente à disposição para pactuar com todos os prestadores contratados nossos e intermediarmos com gestores de Londrina, de Curitiba, de Maringá, que têm, portanto, gestão dos seus prestadores hospitalares, para que nós pactuemos um processo muito simples. Semepar adquire, coloca, vamos chamar assim, consignação nos prestadores que aderirem ao financiamento desse procedimento, e que, portanto, nós já de cara cortamos metade do custo que está sendo proposto. Tá? Porque R$ 7.830, que é o pacote para 3 aplicações, como a doutora Suane referiu, dá exatamente 3 vezes 2.610. Portanto, a segunda e terceira aplicação não está reduzido o valor. Está exatamente o mesmo valor. Portanto, eu não entendi essa contabilidade. Mas 2.610, que é a primeira aplicação, vezes 3 é 7.830, ou seja, estamos pagando a cada aplicação 2.610, sendo que o custo de medicamento adquirido pelo Semepar, em princípio, seria R$ 1.000. Nós já estamos aqui com uma diferença, evidentemente, de valor. A doutora Ana Carolina perguntou ali a respeito do valor de tabela SUS. Ora, tabela SUS é uma tabela referencial. Consulta R$ 10, OCT 48, procedimento de aplicação 82,28. Óbvio que eu entendo que esse talvez seja um valor impraticável para os prestadores, né? Mas se há possibilidade do fracionamento, já estamos ganhando uma possibilidade. O mesmo medicamento adquirido pode ser usado para mais de uma vez. E se nós concentrarmos em determinados prestadores a aplicação, é perfeitamente possível antecipar a chegada do medicamento ao prestador, sob responsabilidade, evidentemente, de quem compra, que é o Semepar, o prestador que recebe. Temos lá uma consignação, entre aspas, de medicamentos, e uma agenda combinada para que a gente reúna pacientes em quantidade suficiente para que essa aplicação seja viável. E, por exemplo, se juntarmos 10 pacientes para fazer a aplicação, precisaremos de 5 ampolas. Se juntarmos 30, precisaremos de 15 ampolas, e assim sucessivamente. Se nós usarmos a estratégia individual do medicamento estar entregue para o paciente, obviamente que isso não vai dar certo. Como não dá certo, nunca deu e nunca dará. O paciente não tem a responsabilidade e não cabe a ele estabelecer esses procedimentos. Ele é um interessado, mas não se pode exigir dele o cuidado com a medicação e o compromisso de chegar no atendimento do modo correto. Então, a minha proposta é que a gente possa analisar essa argumentação que eu citei agora, no sentido de a gente economizar recurso para o erário. E nós fizemos uma reunião
especificamente, desculpa, assim, nós preparamos uma documentação para, se fosse o caso que a doutora Sônia havia solicitado, né, que nós discutíssemos a questão com os prestadores de Cascavel, e eu tenho, evidentemente, dados aqui que posso, se não for possível nesse momento, mas, assim, nós temos recursos financeiros do Estado contratualizados em prestadores de Cascavel com sobra de recursos. Não há execução dos contratos na medida em que eles estão previstos. Tá? Apenas o Dr. Prime, que é o único serviço de oftalmologia de Cascavel, que executa integralmente o valor do contrato. Tá? Os outros prestadores, há realmente uma sobra significativa. Essa sobra ela pode ser no valor de até 60%. Em 2019, no final do ano, nós fizemos uma reunião técnica aqui, e se eu puder compartilhar um documento, um relatório simples aqui, nós fizemos uma reunião em dezembro com os 4 prestadores. Naquela oportunidade, o Instituto da Visão não conseguiu comparecer à reunião aqui em Curitiba. Os outros 3 prestadores compareceram, o Dr. Romeu Tolentino, o Hospital de Olhos e o Dr. Prime. E apenas o Dr. Prime se manifestou favorável à incorporação no seu contrato dos procedimentos de tratamento da doença da retina. Os outros 2 prestadores alegaram, com razão, eu entendo, que não há interesse, pois considera, por um lado, arriscado o compartilhamento de dose, por outro lado, a inviabilidade do financiamento por baixo valor da tabela SUS. Então, esse processo ele foi discutido com vários prestadores do Estado, de modo que nós, na época, nós não estávamos falando de Aflibercept, né? Evidentemente, era outra medicação, havia a necessidade do fracionamento da dose. É claro que é um outro momento, mas é um momento apropriado. A disponibilidade dos prestadores aqui presentes em discutir com o Estado a possibilidade de realizar esses procedimentos e colocá-los nas tabelas respectivas e ofertá-los dentro da lógica de regulação do SUS, porque, da mesma forma como nós temos essa dificuldade voltada ao aspecto econômico e operacional mesmo da aplicação, por outro lado, nós temos que ter controle acerca de quem está sendo atendido e aonde está sendo atendido, com que custo, porque nós temos que prestar contas ao tribunal, né, de contas, evidentemente, e óbvio que como gestor de recurso público não podemos abrir mão em hipótese nenhuma dessa transparência. E não há ainda uma disciplina adequada entre Estado e prestadores, pactuada de comum acordo, para a oferta integral dos serviços contratualizados no sistema de regulação. Esses dados que eu estou citando estão disponíveis para nós podermos analisar se for interesse dos prestadores. Mas, por exemplo, o percentual de oferta de atendimentos pelo sistema de regulação do Estado, ele varia para um prestador de Cascavel em 16%, para outro prestador de Cascavel em 31%, para um terceiro prestador de Cascavel em 0%, e para um quarto prestador de Cascavel, o sistema de regulação tem 7,5% da oferta de serviços colocado à disposição do sistema de regulação. Então, esse é um ponto que eu preciso discutir, não neste momento com os senhores todos, juízes, evidentemente, mas com os prestadores. Nós precisamos regularizar esse processo. O sistema de regulação permite a oferta por parte do prestador de tudo aquilo que está contratualizado. Se o prestador não disponibiliza naquele mês aquela agenda, nós temos um problema, né? Assim, nós não sabemos que paciente está sendo atendido. Que pacientes são atendidos e são faturados contra o SUS? Pacientes que têm um ingresso no sistema de saúde que não está identificado. Portanto, isso abre uma irregularidade absoluta que tem que ser corrigida. Não há possibilidade de mantermos. Tá? Portanto, essa identificação do sistema de regulação é mandatória. Então, 2 proposições. Analisar a composição desse custo com a possibilidade do Estado fazer essa aquisição e disponibilizar aos prestadores. Discutirmos com todos os prestadores que tiverem interesse por essa viabilidade, discutir um financiamento para isso, independente do valor da tabela SUS. A gente pode discutir essa condição, para que dentro do contrato assistencial haja essa possibilidade. E, a partir disso, a gente regularizar a identificação da entrada desses pacientes para que nós não invertamos as prioridades. Tá? Então, são essas 3 situações que eu gostaria de discutir e fico à disposição
para os questionamentos. Doutor Vinícius, só aproveitando, só uma Desculpa. Perguntinha. Isso engloba a questão das cirurgias? Tá, uma pergunta que eu faço, porque houve aqui por parte de 2 prestadores o relato de que há uma demanda reprimida aqui de cirurgias. Professor, se eu puder compartilhar, eu pediria autorização para os prestadores para que a gente pudesse divulgar as faturas deles. Eu posso divulgar ou não? Eu tenho relatórios dos 4 prestadores de Cascavel, da sua produção versus contratualizado. São dados públicos. Independente disso, se for interessante, eu posso discutir a lógica do que nós estamos falando. Se há essa possibilidade, se os prestadores autorizarem, eu posso mostrar, não há problema nenhum. Alguém se opõe? O doutor Klein não se opõe. Doutora, só gostaria de informar que nós ficamos muito felizes em saber que o Estado tem condição de comprar uma ampola a R$1.000. Né? Muito feliz. Eu estou com a nota fiscal... Desculpe, é 1.999, tá? Só corrigindo, eu coloquei no chat ali o valor. Quanto? Seria 1.999. Pois é. Foi comprado a EMIA, agora, no mês de junho, por nós. Eu estou com a nota na mão. R$3.370. Aí nós temos que mandar prender uns regulamentatórios. Como é que pode isso? Para a gente, R$3.370. Eu estou com a nota aqui. Professor Solano, ninguém discute o valor que os senhores estão praticando, claro, né? Compra no mercado. Nós temos o registro de preço com valor, e nós adquirimos o valor a R$1.999. Em grande quantidade. Em grande quantidade. E se essa dose pode ser fracionada para 2 pacientes, é óbvio que cada aplicação é R$1.000 de medicamento. Né? Então, é essa a aritmética desse processo. Tá? Eu gostaria de compartilhar... Pois não, desculpa. Pois não. Eu poderia fazer um comentário, doutora? Lógico, doutor Moreira, pode fazer sim. Primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz com essa reunião e cumprimentar vocês da Justiça Federal pela reunião e por tentar achar uma luz nessa dificuldade. Quero dizer que estou muito feliz de ver o meu querido professor Sobania nessa reunião. Sobania, um grande abraço para você. E, claro, as pessoas que eu conheço há tanto tempo, muitos foram meus ex-alunos, estão aí. Eu quero aproveitar a fala do Vinícius. A fala do Vinícius é muito boa e muito apropriada, porque, em que pese muita gente fala em fracionamento, eu já disse isso em reunião anterior, o que nós fazemos é compartilhamento. Fracionamento é diferente. A pessoa pega a ampola, ela fraciona em ampolas menores, em condições absolutamente assépticas, numa indústria farmacêutica, e dá ampolas menores. O compartilhamento, que é você pegar um pão, por exemplo, e compartilhar com os seus pares, é o que nós fazemos com as nossas injeções. Nós compartilhamos, porque nós abrimos uma ampola e compartilhamos aquele conteúdo na mesma hora para 2 pacientes ou 3 pacientes. Então, é preciso que fique claro isso. É preciso que fique claro também que nós temos 3 medicamentos que têm preços variáveis e que têm formas de aquisição variáveis. A indústria farmacêutica, ela privilegia sempre aquele que compra bastante. Então, agora eu fico feliz de saber que a Deise, também minha companheira de secretaria, já conseguiu a R$ 1.999 a ampola de Ailia. Ainda é pouco, a indústria farmacêutica pode diminuir mais, Deise. Há condição de que a indústria diminua mais. Mas o que eu queria dizer assim, o que nós precisamos fazer é cuidar do paciente. E acho que o doutor Sobania do CRM que está aí é uma pessoa que sempre diz para nós, o importante aqui é o paciente. E para que o paciente tenha um bom tratamento, não é ele que tem que portar a ampola de um lado para outro, a ampola é um anticorpo monoclonal de cadeia fria, ele não sabe disso, a ampola tem que ir direto para a clínica. A outra coisa, ele não pode ficar eternamente aguardando um procedimento. Essas doenças, degeneração macular relacionada à idade, edema macular diabético, edema macular por obstrução venosa, são doenças que necessitam um tratamento, de certa forma, rápido. Então, a demora que o paciente tem para adquirir a medicação ou conseguir a medicação é extremamente danosa para eles. Então, dessa forma, eu queria propor a vocês, a Justiça Federal, o seguinte:
que nós achássemos no estado do Paraná uma forma de fluxo rápido para não prejudicar o paciente, que atendesse às demandas de todos nós prestadores, mas, sobretudo, atendesse às demandas da sociedade, dos pacientes, e também da questão do orçamento da Secretaria de Saúde e da Justiça Federal. Eu já fui gestor, já fui secretário de Saúde do Estado, e sei como é que é difícil, e sei que a Deise faz o melhor possível, mas eu tenho certeza que, se nós sentarmos juntos, a gente encontra um caminho. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com o exame de OCT. O exame de OCT, até um pouco antes de ser incorporado na tabela SUS, a Secretaria Estadual de Saúde fez uma licitação para um determinado número de exames. E os prestadores que concordaram com aquele valor, todos foram partícipes e fizeram os exames até que o exame fosse incorporado na tabela SUS. Nós estamos dentro daquilo exatamente que a Deise falou, é o hiato entre incorporação na tabela SUS dos medicamentos e ainda essa situação que a gente vive. Portanto, eu acho que a Secretaria, junto com a Justiça Federal, poderia construir uma proposta para nós, prestadores, que fosse dentro do orçamento dela, que permitisse que nós pudéssemos fazer com tranquilidade o procedimento e que, sobretudo, não onerasse o paciente com espera, com dificuldade e assim por diante. Eu vejo isso possível e estou disposto a colaborar para isso. Vou abrir, então, de novo para o doutor Vinícius, se ninguém se opõe a que ele passe os dados que ele queria passar. Se quiser compartilhar a tela, Vinícius. Perfeito. Bom, eu acho essa tela que eu vou compartilhar aqui é o faturamento, é o controle de faturamento do Hospital Dr. Prime de Cascavel. Nós temos aqui uma evolução de 29 meses de fatura, eu sei que está um pouco pequeno, mas eu espero que vocês tenham fé no que eu vou repassar aqui. 29 meses de fatura, nós temos uma produção ambulatorial e temos uma produção hospitalar. Na produção ambulatorial do Dr. Prime, houve uma correção de valor de contrato muito significativa no mês de janeiro de 2021, né, nós discutimos ele apontou para nós uma insuficiência de recurso contratual e uma disponibilidade de ampliação de custeio. Então, conseguimos reajustar o contrato. Veja que o contrato dele até dezembro de 2020 era um montante de R$39 mil, 497 mil reais, eram 42 mil reais até dezembro e passou a 497 mil reais em janeiro, no ambulatorial, e no hospitalar de 17 mil para 75 mil. Mas, resumindo isso, o que nós temos aqui, até o mês de dezembro de 2020, nós tínhamos uma condição de uma produção total do hospital de 110 mil reais, por exemplo, e contra um valor total do contrato de 60 mil reais. Obviamente que o que está em vermelho aqui é um déficit, ou seja, ele produziu a mais do que o contrato previa. E esses valores foram repassados, remunerados posteriormente ao prestador. A partir da correção contratual, que está representada aqui, a produção do mês de dezembro foi 210 mil reais, portanto, começamos a ter uma folga, entre aspas, né, orçamentária no contrato. O número está em negro, é um número que significa que a produção foi menor do que o contrato. E se nós pegarmos toda essa evolução de 29 meses que está relacionado aqui, nós temos uma execução contratual do prestador, do ProPrime, de 101%. Ora, então, hoje atingimos um equilíbrio nessa série histórica, mas ainda hoje nós temos uma contratualização de 570 mil reais para uma produção de por volta de 500 mil. Então, assim, ainda há capacidade de execução contratual dentro do contrato atual. O que compõe um contrato? O contrato estabelece procedimentos que nós propomos para o prestador realizar, são procedimentos da tabela SUS, e esses procedimentos são aquecidos pelo prestador, ou seja, ele concorda ou não no quantitativo que é proposto, e os valores referenciais de tabela estão aqui. Essa coluna é o valor de tabela unitária de cada procedimento. O Dr. Prime, por exemplo, neste período de 29 meses,
realizou 13,7 injeções intravítrea ao mês. Foram 398 injeções. Fazendo a extrapolação em relação ao valor de tabela, é 82,28, deu um valor de R$32 mil. A gente entende que esse valor é insuficiente para o custo, claro, não há dúvida disso. Mas isso é o que compõe um contrato. O que a gente pede para o prestador realizar, que são todos esses procedimentos, são de tabela SUS, aquilo que ele tem condição técnica de realizar é colocado na tabela, o valor físico que é contratualizado nesse período, né, isso aqui, claro, é a somatória desses 29 meses, né? Por exemplo, consulta e atenção especializada, o Dr. Prime realizou nesses 29 mil, desses 29 meses, 12 mil consultas, então um volume muito significativo. Mas não... portanto, o que é interessante dessa discussão? Apesar disso tudo, o que nós temos aqui nessa tabela? É a produção ambulatorial, que é por onde o doente entra no sistema de saúde. Ele entra no sistema por uma agenda pelo ambulatório. Outrora, os pacientes procuravam diretamente os hospitais para que eles solicitassem atendimento. O hospital atendia esse paciente e cobrava do SUS, na época do INAMPS, cobrava do INPS, né? Cobrava do SUS esse atendimento prestado. Não havia rastreabilidade desses doentes. Hoje, é possível essa rastreabilidade estar estabelecida. No entanto, nós temos uma produção do Dr. Prime que está representada nessa coluna, ou seja, 84 mil procedimentos contratualizados, apresentados, ou seja, faturados no período, aquilo que o hospital realizou de produção ambulatorial, e o que estava programado pelo mesmo prestador, dizendo para nós, pode colocar no sistema X procedimentos. Isso a gente chama de programação ambulatorial. Então, a gente carrega no CARE a disponibilidade de ofertas, de agendas, de consultas, de procedimentos especializados, de exames, evidentemente, e o montante que o Dr. Prime, nesse período de 29 meses, disponibilizou oficialmente o sistema de regulação foi 31%. Ora, isso é uma constatação óbvia, não é o único prestador que tem essa condição. Vários prestadores têm a mesma condição. Às vezes, o prestador não consegue programar a integralidade do contrato. No entanto, ele cobra todos os procedimentos realizados, apesar de não programados. Não é possível o Estado, nem o gestor pleno municipal, realizar programação de assistência se o próprio prestador contratualizado não entra em acordo conosco do que ele está contratado para fazer e aquilo que ele tem que ofertar. O que está ofertado aqui foi muito menor do que os outros, do que havia sido solicitado. Eu não vou demonstrar aqui o nome do prestador, mas é um outro prestador de Cascavel, para que a gente possa avaliar. Por exemplo, esse prestador, ele teve uma execução contratual nesses mesmos 29 meses, no montante de 42% do que foi contratualizado. Havia um contrato de até 8 milhões de reais nesses 29 meses, a produção apresentada foi 3 milhões e 400, ou seja, sobrou dinheiro no caixa do Estado, 4 milhões. 42% apenas foi o atendimento desse prestador. E esse prestador apresentou, na média desses 29 meses, apenas 15,9% das ofertas contratualizadas disponibilizadas na regulação. E da mesma forma, sem identificar o prestador, eu quero primeiro achar o meu mouse aqui, que ele sumiu. Doutor Impacto? Oi, pois não. Qual a dificuldade de apresentar o prestador? Você apresentou o doutor Prime? Bom, Solano, você foi o único que manifestou que havia possibilidade de disponibilizar, né? Eu não vejo, não há problema de eu mostrar qual é o prestador de forma, né? Eu não vou cometer a indiscrição se o prestador diretamente não nos autorizar, claro, né? Mas apenas eu estou demonstrando, por exemplo, esse outro prestador que está aqui na tela, é um outro prestador que teve, por exemplo, a 54,1% de execução contratual, ou seja, no contrato desse prestador, aquilo que nós programamos para o atendimento. E o que foi realizado eram 10 milhões, foram gastos 5 milhões, sobraram, entre aspas, 4 milhões e 700. E a oferta desse prestador no sistema de regulação foi 7,5%. Bom, eu queria, e da mesma forma, aqui, um último prestador, já que são 4 prestadores em Cascavel, este
o meu mouse aqui ele está mal comportado, ele está sumindo aqui da minha tela. Mas eu não estou conseguindo projetar aqui, mas esse prestador, da mesma forma, ele teve uma execução contratual de 98%, portanto, a execução contratual foi praticamente toda a programação realizada. No entanto, a oferta dentro do sistema de regulação era zero, ou seja, nenhuma oferta desse prestador foi colocada no sistema de regulação. Como é que se faz esse negócio de colocar a oferta no sistema de regulação? O Estado disponibiliza um sistema chamado Quer Paraná, que é um sistema de regulação onde os prestadores têm que demonstrar a capacidade de atendimento. Se o prestador não disponibiliza mês a mês as agendas de consultas, de exames que ele quer disponibilizar, nós não sabemos quando é que ele vai atender esse paciente. No entanto, ele apresenta para nós uma conta no final do mês dizendo que atendeu aqueles pacientes. Aí nós temos que programar, que fazer uma auditoria de todos os pacientes atendidos. Ora, são milhares de pacientes atendidos mês a mês. É óbvio que não é possível auditar individualmente cada um deles. Então, sem estar na regulação, eu considero um risco muito grande para todos os envolvidos. E há uma pergunta no chat da doutora Suane, que se esses percentuais incluem cirurgias. Sim, há cirurgias programadas, né? Voltando aqui no que o Dr. Prime realiza, então aqui, por exemplo, compartilhando novamente essa tela, puxa vida, o meu mouse, eu acho que é um efeito do frio, ele está dificultando a minha atividade. Bom, consegui. Aqui está relacionado em azul, por exemplo, vitrectomia posterior, ou seja, há procedimentos cirúrgicos que podem ser cirurgias ambulatoriais e cirurgias hospitalares que nós programamos, ou seja, nós contratualizamos com o prestador a realização de cirurgias. No caso do Dr. Prime, que está aqui, nós contratualizamos nesse período de 29 meses esse montante de 1.301 cirurgias, né? Vitrectomia, e são cirurgias que, ora para trauma, ora para lesões, para atendimento geral, ou seja, cirurgias eletivas, mas é possível programar todas as cirurgias. E, por exemplo, a gente programa uma vitrectomia que é prevista para ter trauma, mas se não houve trauma naquele mês, é claro que ele não vai realizar esse procedimento, não há problema nisso. Mas se no mês seguinte ele realiza 2 ou 3, é claro que compensa. Então, nós temos que modular o contrato dentro daquilo que a capacidade assistencial do hospital possui, e a gente compensa isso num período um período maior, né? Então, obviamente que se tínhamos lá 300 cirurgias em 30 meses, são 10 cirurgias por mês, né? Obviamente, então, é uma programação. Se não executa 10, mas executa uma, no outro mês executa 20, não há problema. A gente pode realizar o pagamento, mas essa cirurgia de emergência não é programável, mas a cirurgia eletiva é programável. Então, é isso. Gostaria de fazer as pontuações aí. O contrato não permite você modificar um valor que está programado para um outro valor que aumentou. Eu fico feliz quando o Filipato fala que poderá mudar isso. Nós temos 212 cirurgias de rotina na esperando, fila. E nós temos 24 por mês. Então, nós, considerando que você pode fazer uma cirurgia de emergência e faturar em até 60 dias, 60, 90 dias, nós já estamos com os próximos 45 dias aí com os procedimentos realizados. Então, no Dr. Prime especificamente, aquilo que não aparece faturado é porque não pode faturar. Por exemplo, 30% das consultas não são realizadas porque os pacientes marcam e não vêm. Tomara que agora, após a pandemia, isso aconteça. Só que eu não posso colocar. Eu tenho 2.400. Eu pediria que a Secretaria de Saúde aumentasse para 3.600 possíveis cirurgias. Por quê? Porque se eu perder 30%, 40% do agendamento, eu consigo cumprir a minha meta. Então, o que os doutores do Ministério Público, enfim, do juiz, devem entender é o contrato é 10 e está fatiado em 4 partes. Então, eu não posso tirar nada de um e botar no outro. Então, se eu operar 10 cirurgias de vitrectomia e não operei 20 de catarata, eu não posso remanejar. Se o contrato
dessa flexibilidade, a eficiência vai ser maior. Com relação a esse setor aí, que nós temos que fazer a regulação, eu me disponho imediatamente a conversar com quem for da secretaria, porque isso deve estar faltando comunicação. É impossível que a gente tenha 31% de eficácia, de mitigação. Nós estamos em 99%. Eu já acredito que os demais. Deve estar havendo alguma forma de estatística aí que não está batendo. Com relação ao número de pacientes, nós temos um usuário eletrônico. Em qualquer época, podem fazer auditoria, inclusive online, já que estamos em pandemia. Então, ponto 1, perda de consulta, 30%. Ponto 2, fila de vitrectomia, 212 hoje. Então, nós pediríamos que a Secretaria nos ajudasse, nós já pedimos 2 vezes, não foi possível. Nós estamos disponíveis, temos capacidade técnica, temos equipe, queremos trabalhar. Né? Então, em relação ao valor de procedimento, o doutor Moreira, que também já foi secretário, sabe, não é uma questão apenas do Paraná. Temos que discutir isso a nível nacional. Eu acredito que todas as pessoas que aparecem nas estatísticas aí com oferta baixa é uma questão de estatística. Porque, pelo menos no nosso caso, nós não temos nenhuma dúvida de que foi faturado, foi atendido. O que está acontecendo, principalmente com vitrectomia, é que nós não conseguimos faturar mais do que 24 pacientes por mês. E nós temos condições de 60, 70, 80. Então, se pudermos ajudar nisso aí, vai ser muito bom para os pacientes. Professor Dano, algumas considerações em relação a isso. É claro que quem entende a lógica do contrato, claro que a CESA entende melhor, porque ela que elabora o contrato. Programação ambulatorial é retratada numa coisa chamada FPO, Ficha de Programação Orçamentária. Ou seja, a gente vai programar, que o senhor vai receber lá 10 consultas, vai programar 10 pacientes por dia. Beleza, está programado. Se o atendimento for maior que 10 por dia, é claro que o sistema barrará esse atendimento. Então, é inteligente para nós, fazendo uma programação orçamentária da FPO, ela pode ser até ligeiramente maior do que o que está contratado, porque a gente entende que há absenteísmo. Claro, então, o que não é justo é você programar seu ambulatório, o paciente não aparecer, e também, quando aparece, extrapola, não recebe. É possível ajustar isso, mas aí prestador a prestador. Segundo, cirurgias hospitalares, elas não são glosadas. Não, eu desconheço essa informação que o senhor está me passando. Todo o procedimento cirúrgico que foi autorizado por uma IH pela regulação, pelo auditor da regional, e essa autorização, quando ela é de emergência, ela pode ser feita até posteriormente ao procedimento, e se é emergência, ou cabe ao auditor apenas comprovar que era uma emergência e, portanto, autoriza-se, isso é pago. Autorizou a IH, paga, independente do contrato. O contrato pode ter 10 ou 20 e você pode produzir 200. No entanto, tem que haver autorização para isso, né? E essa autorização é no sistema de regulação. Em terceiro lugar, quando nós programamos uma cirurgia eletiva, esta tem que ser solicitada previamente a autorização à internação do doente. Essa prática, esse fluxo, ele não é bom no estado do Paraná como um todo. E olha que o estado do Paraná tem uma capacidade de regulação até razoável perto de outros estados da federação. No entanto, há uma prática antiga de que os prestadores recebiam diretamente os pacientes, executavam atendimento independente de ciência do gestor, independente de autorização prévia, quando isso era necessário, e apresentam a conta posteriormente. Esse é um processo que ele é morto e enterrado. Não é possível mais permanecer dessa forma. Então, a necessidade da regulação é programar antecipadamente. Se tem uma cirurgia que está marcada no seu centro cirúrgico, para, por exemplo, terça-feira que vem, claro, pede no que era a autorização da IH, e a gente autoriza previamente. Então, nós já temos ciência de que esse paciente vai operar. Se não for terça, vai ser quarta, quinta, mas o hospital insere o pedido antes. Aí nós podemos rastrear a quantidade de pacientes. Tanto o Dr. Prime quanto os prestadores de Cascavel e todos os prestadores do Estado do Paraná possuem o que a gente chama de fila cirúrgica junto do seu serviço, ou seja, da onde apareceram esses pacientes.
A nossa regulação precisa capturar esta informação dos prestadores, quais são esses pacientes, porque não há dúvida que eles existem, mas se ele não está contabilizado, eu não posso programar o contrato, eu não posso pagar um contrato que não está programado, e eu não posso, portanto, resolver os impasses de demanda reprimida lá ou acolá. Então, assim, é um processo construtivo que depende, evidentemente, de uma interface muito permanente com todos os prestadores. Se o prestador precisar de uma revisão contratual, a todo tempo, as nossas regionais são a porta de entrada dessa solicitação e nós analisamos. Não significa que pleitear um contrato, uma alteração, nós temos até condição financeira para fazer esse ajuste, mas é claro que discussão de metas de dentro do contrato são possíveis. Portanto, isso é flexível. O que não pode perdurar mais é a não oferta de serviços no sistema de regulação. Senão, como é que eu vou saber qual é a demanda reprimida de fotocoagulação a laser que nós vamos ter que fazer? Se o doente não consegue entrar pela regulação, esse doente aparece do nada? Claro que não. Ele aparece na porta de entrada do prestador. E quando o prestador o atende por compromisso técnico e ético, evidentemente, nós temos um problema. Esse paciente é um paciente SUS, de verdade, ou ele não é SUS, e eventualmente está sendo faturado contra o SUS. Há risco de duplicidade de cobrança desses pacientes, se nós não temos registro do início dele, é possível. Então, nós temos que nos precaver com todas essas condições. Então, isso é complexo, mas é possível ajustar. Então, para finalizar, nós estamos com um horário bem avançado, mas o que eu demonstrei aqui, assim, a programação de um contrato, ela é um combinado prévio do que poderá ocorrer. Se o prestador quer recombinar, recombina-se. Repactua-se meta financeira, meta de procedimento cirúrgico e ambulatorial, e neste caso da DMRI, nós precisamos colocar 100% da programação na regulação e não podemos abrir mão disso. Ainda mais que faremos, eventualmente, uma discussão de um valor até que extrapolará a tabela de produção. Portanto, esse é um problema que para nós causa um contencioso com o Tribunal de Contas depois, né? Por que eu paguei lá um valor a mais? Então, mas é possível ajustar. O Estado está à disposição e já como informação final, no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite Estadual, foi constituída uma comissão para rever a linha de cuidado da oftalmologia, não só para a DMRI, mas de toda ela, e essa revisão será feita entre os gestores que têm gestão do teto MAC municipal e o Estado, e pactuaremos novos processos de acesso e de pagamento de financiamento, né? Para que nós estamos disponíveis para essa reajuste, porque se há um acúmulo de eletivo represado, que a gente sabe que tem, na oftalmologia ele também é muito grande, efeito também da Covid, né? Isso vem de encontro ao que o Estado está desenvolvendo firmemente um processo de revisão da sua regulação de acesso para que nós consigamos dar a transparência para o cidadão. Quando a transparência para o cidadão for conseguida, ela está automaticamente garantida entre nós, né, gestores e prestadores. Isso é muito bom para todos. Doutor, os pacientes estão todos no GSUS, tá? O atendimento prestado, Solano, quando você programa a consulta, o paciente vai marcar a consulta pelo município de origem. Consulta, exame especializado, aquilo que atende sem ambulatorial. O atendimento de internação desse doente, seja cirurgia ambulatorial ou cirurgia hospitalar, ela tem que ser notificada no GSUS, né? E no seu caso, eu sei disso. Os seus doentes estão todos eles registrados regularmente. Então, isso é uma coisa muito boa. Já vencemos essa etapa anterior, né? Isso, no seu caso, já está vencido. Eu vi que a Lígia está com a mão levantada, é isso? Por favor. Doutora Luciana, só aproveitando o intervalo, eu escrevi ali no chat, não sei se o doutor Guilherme, da AGU, também poderia contribuir, se ele tem alguma informação do Ministério da Saúde acerca de como está o encaminhamento dessa questão, que acho que o que todo mundo busca é realmente a oferta do produto, né, via sistema irregularmente. Oi, Deise, boa tarde. Infelizmente eu não tenho, até como foi colocado, né, no início lá da reunião lá, que como faz falta, né, o Ministério da Saúde participar dessas reuniões, né, assim como também dos grupos de
decisão sobre o cumprimento consensual, mas eu não tenho nenhuma informação, não. Lígia, se você E não quiser falar... consegue acionar... desculpa, Deise. Não, é só se... Acho que é um tema que a gente não consegue discutir sozinho, né? Estou entendendo toda a dinâmica e a complexidade que o doutor Vinícius coloca, né? Cada vez a gente aprende mais sobre isso, mesmo sendo da CESA, como não é a nossa área, né? Para entender que essas coisas não são descoladas, né? Essa questão de contratualização é extremamente complexa, mas que é importante a participação do Ministério da Saúde nessa discussão, não tenho a menor dúvida. Obrigada. Não sei se a Lígia quer falar. Doutora Lígia está sem áudio. Pois é. Eu estou vendo, ela não está aparecendo aqui mais para mim. Agora está. Está tentando o áudio, Lígia? Acho que você tem que talvez sair e entrar de novo. Vamos esperar só. Se alguém quiser falar alguma coisa enquanto isso. Doutor Filipati. Pois não. Considerando que todos os pacientes estão referenciados, todos os pacientes foram atendidos, e todos os pacientes estão no GSUS, estão todos em condições de serem operados, e considerando que a cirurgia de rotina é uma necessidade urgente, a Secretaria autoriza a gente fazer esses 212 pacientes que estão na lista de espera, a gente encaminha a lista, vocês referendo novamente, enfim, para que não pareça que a gente está sem querer prestar assistência, e com isso criar uma certa dúvida, tipo, está na fila, vai lá e cobra particular. Né? Porque eu encaminhei, inclusive, conversei com a equipe do Cascavel, do Judiciário, não estamos querendo colocar nenhum problema, aqui, com o Estado, não é isso. Né? A gente vai, manda a lista para vocês autorizam, a gente faz o procedimento, não é fazer o procedimento e depois cobrar, como a gente vem fazendo isso há muitos anos, só autoriza a gente fazer isso, e a lista está ficando cada vez maior. Solano, eu preciso, evidentemente, que você entenda o seguinte, nós não temos a rastreabilidade que esse doente que está na sua lista cirúrgica, assim como de todos os hospitais, se ele de fato era um doente SUS, se ele de fato entrou pela atenção primária e se ele não está com uma prioridade invertida em relação ao outro. Tá? Eu acredito que, obviamente, esse doente não aparece do nada para você, mas a prática antiga, anacrônica, de captar doentes, como se eles passassem na rua pedindo para ele vir, quer dizer, essa é uma falta de organização do SUS no acesso. Então, assim, nós temos que criar mecanismos. O mecanismo nosso todo paciente que tem que acessar o SUS tem que acessar pela atenção primária, ponto final. Entrou pela atenção primária e tem, por exemplo, ele mora onde ele reside naquela cidade pede a avaliação, a gente encaminha para quem oferta a consulta. Se você oferta 10 consultas, você atenderá 10 pacientes. A partir de que ele entrou para o seu atendimento ambulatorial, automaticamente, quando você diagnosticar a cirurgia e pedir a cirurgia, ela vai ser autorizada sem questionamento. Agora, nós temos uma parcela grande, enorme de pacientes que não cumpriram este rito da atenção primária. E que, portanto, nós temos que ter solução para esses pacientes. Então, essa fila cirúrgica dos hospitais, ela vai ser solicitada formalmente para que nós possamos rapidamente identificar a origem desses doentes e, ele existindo, ele será operado. O Estado está formatando um processo de cirurgia eletiva novo na esteira da saída da Covid, que quiçá, né, queira Deus que ela de fato continue reduzindo, e a gente vai ganhar de volta a capacidade assistencial com os leitos que estão destinados para a Covid, mas, de toda forma, nós colocaremos recurso adicional para esse financiamento, uma lógica de um provável edital de chamamento para que nós contratemos esse excesso de cirurgias eletivas além dos contratos regulares, né? Porque cada contrato tem cirurgias eletivas programadas, que pode ser pouco ou muito, mas é claro que temos que aumentar esse valor, esse montante, e não pode ser feito no mesmo contrato pela questão legal do volume financeiro do contrato.
então, chamamento público para que vocês, hospitais, se candidatem. Bom, ok, eu posso operar 1.000 pacientes ortopédicos, 1.000 pacientes oftalmológicos. Orçamentaremos isso e faremos a contratação adicional, né? Então, esses pacientes que você tem hoje, por favor, formalize esses pacientes pela Regional de Saúde e a gente vai analisar essa questão. Nos interessa atender rapidamente o mais que a gente puder, tá? Mas tem que haver, infelizmente, um rastreamento dessa fila pregressa, para que nós não invertamos as prioridades do sistema de saúde, porque nós temos garantia e cuidado. Vamos fazer pela terceira vez, tá, doutor Felipe? Só com... Combinado. Lígia? Sobânia. Só um pouquinho, doutor Sobânia. Vou tentar só que a Lígia fale, que ela estava pedindo há um tempo. Ela está tentando conectar pelo celular. Então, pode falar, doutor Sobânia. De médico e louco, todos temos um pouco, né? E a oftalmologia, como a ortopedia, é isso. Por que eu tenho que passar na atenção primária se eu não estou enxergando, né? Ele já olha para o oftalmologista. Então, isso faz parte da formação e educação nossa, não adaptada a um sistema único de saúde, como diz o Vinícius. Todos têm que entrar pela atenção primária, todos, né? Os planos de saúde estão caminhando para isso agora, né? O que se discute nos planos de saúde? Atenção primária. A ANS está com um programa para esse sentido, de que eu tenho que ser fichado no meu bairro, no meu posto de saúde, para que eu entre no sistema, né? Essa entrada no sistema que vai para a oftalmologia ou vai para a ortopedia é muito simples. Eu estou com o braço torto, vai ter que endireitar esse braço, né? O médico da atenção primária já vai pensar na ortopedista na primeira consulta, né? A mesma coisa com a oftalmologia, com outras especialidades, ou a dermatologia, quando não é coisa simples, né? Com tumor que é visível, né? Então, essa é o acerto que nós temos que fazer, e depende muito ainda da educação de nosso povo, né? Para atender aquilo que o Vinícius falou, de que nós temos que saber quem vai ser atendido e onde vai ser atendido, né? É a busca de você normatizar uma fila que vai ser o nosso grande problema para o ano que vem. Eu estou aguardando esse grande problema, né? Todos nós estamos aguardando o problema. Essa é a primeira vez que nós queremos aguardar um problema desse, né? Por termo da pandemia. Então, eu acho que ficou muito claro, né, que e o que fica a ser discutido ainda, e não principalmente a nível da saúde, é a contratualização. É uma portaria, eu acho que de 2013, essa portaria da contratualização, e ela está muito complicada, né? Não só para a oftalmologia, mas nas outras especialidades também, né? Porque na oftalmologia é um pouco mais resolvível, porque normalmente o hospital que atende quase o próprio cirurgião que vai fazer as coisas, né? Ele é bem especializado, né? Diferente do hospital geral, né? Que você tem todas as especialidades no mesmo frasco, na mesma contratualização, né? Ela fica complicada, porque nós estamos vendo que a tabela paga R$10 a consulta, né? Isso é uma coisa que um encanador me dizia no hospital de clínica quando os médicos reclamaram e quiseram fazer greve quando a consulta era R$2,89. Quem é do tempo do INAMPS lembra disso. Aí o encanador que estava atendendo no ambulatório disse assim, por R$2,89, eu nem vou na casa para ver o cano. Deus me livre, e vocês trabalham assim. Quer dizer, nós temos distorções há muito tempo, né? Então, essa ficou muito claro que os oftalmologistas, com a exposição que tiveram aqui, têm a grande oportunidade de sentar com o Vinícius e estabelecer uma regra adequada para o bem do paciente. E o paciente precisa saber que ele tem que entrar pela atenção primária. Eu recebo um remédio pela Secretaria de Saúde. Para receber esse remédio, eu fui para a atenção primária. Porque se eu não fosse para a atenção primária, eu não receberia esse remédio. Eu fui lá, foi uma coisa muito simples, muito clara. Eu tenho psoríase, nada é segredo, né? A família toda conhece, meus amigos também. E isso aí vai ter que ficar com o dermatologista e depois esse dermatologista vai pedir a medicação, que hoje o convênio também paga, parece, né? Mas eu recebo. Mas entrando pelo sistema. Ficou registrado
isso aí, né? Então, é isso que a gente precisa desenvolver. E eu quero cumprimentar a todos, exatamente falando aqui mais para cumprimentar, e me lembro muito bem com o Moreira. Moreira foi reitor da universidade, eu ajudei muito no Vale do Ribeira, no programa que a gente teve lá, inclusive com o plano de atendimento de oftalmologia em toda a área do Vale do Ribeira. Foi um grande programa, né? Um grande programa. E a todos os demais que são o que eu vejo cada vez que tem uma reunião, e na idade que eu tenho, isso aqui para mim é um prazer ver que a saúde, de uma certa maneira, está sempre evoluindo, né? Eu acompanhei desde o tempo que não existia o INAPS, passando pelo INAPS, até chegar ao SUS, que está fazendo mais de 30 anos já, mas que está evoluindo. Ele não está perfeito, e tem isso, né? Os pacientes do bairro X, provavelmente a atenção primária não conhece todos os seus pacientes, e todos os pacientes do bairro é assim. E agora melhorou bem. Eu me lembro que, meu tempo, só mais uma falinha bem curta, que eu recebia todo ano a visita de um veterinário, um representante do veterinário do estado, perguntando se meu cachorro estava vacinado. Eu disse para ele, puxa, interessante, eu nunca vi alguém da saúde perguntar se meus filhos estão vacinados, né? Então, essa evolução de tudo é um ganho para cada um de nós, né? Nós, eventualmente, não precisamos tudo do SUS e até financiamos parte nos planos de saúde, mas é isso aí, eu quero cumprimentar e sente direitinho aí com o Vinícius, que é quem pode realmente ajudar e chegar numa conclusão. E obrigado por trazer isso aqui, né? A parte jurídica lá de Cascavel, Suana, né, tratou-se muito bem, que a preocupa. Ela está preocupada que os seus doentes, quem ela está julgando, recebam atendimento devido. Então, todos nós aqui estamos interessados em fazer o melhor, né? Eu cumprimento a todos e eu quis só dar essa fala, que isso é acertado. Obrigado por poder falar com vocês, amigos. Lígia, será que agora você consegue? Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, sim, dá para ouvir? Dá, então, sim. Tá. Eu cheguei atrasada, então eu não sei qual foi o motivo que a conversa teve esse rumo dos pacotes, valores e tal, mas eu queria quebrar um pouco esse assunto para voltar à questão das aquisições, para passar, como o doutor Bruno tinha pedido, a dificuldade dos fornecedores e talvez até, pelo que eu consegui de informação ontem, a gente ter uma visão do que pode ser feito. A gente tem as cotações de todos os 3 medicamentos, os 3 mais pedidos, né, da oftalmo, mas acontece vários problemas que a gente até discutiu na reunião do comitê de aquisição, porque precisa do rito jurídico no serviço público. E eu estava conversando com alguns fornecedores e com a chefe da farmácia, o que a gente pensou que talvez agilizasse a aquisição. Alguns laboratórios, eles têm vários representantes no estado, e eles não conseguem dar autorização, parece que existe essa autorização para que todos os representantes vendam para o ente público com desconto e tal, apesar de ser uma coisa legal. Então, ou a gente deveria poder, de alguma forma jurídica, o público comprar direto do laboratório. Eu sei que alguns laboratórios não têm essa atividade comercial de venda, ou pedir que esse laboratório elencasse um representante por estado ou por regional, que a gente sempre comprasse daquele representante, porque seria o representante que ele vai fornecer o desconto CAP, e a gente não ficar nessa demanda, você dá o CAP, você dá, daí não dá, daí pede para o outro de novo, não é sempre o mesmo. Então, os 3 laboratórios que representam, um tem exclusividade de medicamento, tivessem essa ação, eu acho que conjunta do Estado com o Judiciário, de representar diante do Estado a venda desses medicamentos. E aí, tentar centralizar a aquisição, porque o consignado, ele é bom de alguma forma, mas ele tem o prejuízo. Se eu uso, eu pago depois que eu usei. Se eu não usar e o medicamento estiver perto de vencer, eu perco porque o fabricante não vai pegar de volta. Não é como um material
de órtese e prótese, que talvez, voltando para a fábrica, num processo adequado, ele possa ser reesterilizado, remanufaturado e vendido novamente. O medicamento perde o princípio ativo após vencimento e eu não consigo usar. Então, ou o hospital vai perder, quem comprou vai ter que pagar sem usar, ou o fabricante que disponibilizou e não vendeu, não recebeu. Então, se fosse, por exemplo, um consignado com o CEMEPAR, talvez o CEMEPAR desse conta de distribuir e todo mundo no estado usar esse medicamento antes da validade. Um consignado já faz, né, essas aquisições direto com o fabricante e com o desconto CAP, só para esclarecer. E coisa que a gente não consegue, a gente tenta do distribuidor. Então, a ideia para o Dr. Vinícius, se ele pudesse, né, seria centralizar a aquisição de medicamento e a gente ter uma redistribuição. Ou, de alguma forma, juridicamente, a gente conseguisse que os laboratórios levantassem um representante para essas ações judiciais, que a gente não precisasse, às vezes, mendigar pelo CAP, porque, apesar de ser lei, acontece, os outros prestadores devem estar aí para confirmar isso, né? E aí eu não sabia disso, desse impedimento. Que o laboratório não... serviço? Hospital Universitário de Londrina. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. A gente não tem, como o Dr. Vinícius estava falando aí, essa dificuldade do pacote, do repasse. Como a gente é 100% SUS, para a gente o SUS é o único convênio que a gente tem e é um bom pagador, né? Então, o hospital tem mantido... Só para esclarecer, em sendo hospital universitário, ele não é uma opção a aplicação do CAP, é uma obrigação de quem te vende. Sim, Você não pode comprar sem ele, tá? Sim, mas a gente precisa ficar vendo porque o fornecedor, como eu expliquei na reunião do comitê regional, ele não é obrigado a vender para a gente, não tem alguém que obrigue. Então, ele dá uma cotação quando eu falo que tem o CAP, que precisa, ele desiste, daí ele nem dá a cotação. E a gente, às vezes, ou fica sem fornecedor, ou tem que aceitar o preço que ele faz. Mesmo eu entrando com ação judicial, ele fala, então eu prefiro não te vender. Eu sei, essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa vida todo dia, né, Fernanda? Então é complicado. Por isso que eu imaginei que talvez com alguma representatividade, um convênio com o laboratório que elencasse esse representante, ele sempre teria do fabricante o desconto e ele sempre venderia para a gente com esse desconto, porque é uma coisa combinada e talvez até com convênio. E a gente não ficaria sempre tentando alguém que fosse dar ou que não desistisse da venda no momento do pregão não aparecesse, né? Tentando diminuir esse conflito. Deixa eu fazer uma pergunta. O que a gente tinha sugerido era verificar com o nosso DECOM como que o hospital poderia pegar talvez carona nas nossas atas, né? Daí eu acho que para a Lígia resolveria. Deixa eu fazer uma pergunta importante ao doutor Vinícius. Vinícius, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Por que a secretaria tem que obrigatoriamente comprar o insumo do laboratório e não pode comprar o serviço do prestador? Porque jamais a secretaria vai comprar o insumo pelo preço que nós, prestadores, compramos. Nós compramos por menos da metade do que vocês pagam. É absurda a diferença. Então, por que vocês não pagam o serviço pro prestador que inclua já o insumo? Eu não consigo entender essa dificuldade. Não, veja, eu entendo que há uma diferença no valor de compra quando temos escala de compra, o Estado é um grande comprador, e quando o prestador compra, ele não faz um processo de licitação, então a negociação do valor é direto na boca do caixa, como nós falamos, né? Vai lá no fornecedor, eu pago X, eu quero tanto, e nós dependemos de uma compra, que um processo licitatório que tem valores referenciais, todo legalizado. Então, alguns insumos que nós compramos, de fato, são mais caros. Mas o doutor Solano acabou de mostrar a nota fiscal da compra dele, é R$ 3.700, quando nós estamos pagando R$ 1.999. Então, alguns insumos são vantajosos comprados pelo Estado, outros são vantajosos comprados pelo fornecedor. Por que o Estado está se dispondo a comprar esse medicamento? Por quê? No frigir, a linha fria da lei, nós temos que contratar o prestador para fazer o procedimento. E o prestador tem, por obrigação de integralidade, fornecer todo o procedimento, serviço, material
e o uso da instalação que ele tem. Então, nós teríamos que pagar R$ 82,00 para o prestador para fazer a aplicação. Este é o valor referencial. Então, nós contratamos, estamos disponíveis para contratar todos os prestadores que tiverem interesse, no limite desse valor. Só que isso é, obviamente, impossível. Então, nem todo produto é vantajoso comprado pelo prestador. Muito pelo contrário. Neste caso, é altamente desvantajoso. Negativo. Claro, cada hospital tem um volume de compra, mas a compra é muito mais barata pelo prestador do que por vocês. Por que, então, nós estamos discutindo que a ordem judicial, se eu preciso contratualizar o seu serviço, por exemplo, para fornecer a injeção intravítrea por R$ 82,00, incluso o medicamento? O senhor concorda? Não, evidentemente que não, porque então, o há uma discussão que tem que ser ampliada, doutor Moreira. Veja, eu discordo da sua visão agora de que o prestador paga mais barato. O doutor Solano mostrou uma nota fiscal agora, R$ 3.700 deste medicamento. Nós temos nota fiscal, a Deise pode, se tiver uma, mostrar agora também, R$ 1.999. Aqui, neste momento, nesta hora, é mais barato o Estado comprar. Aqui, neste momento, nesta hora, nesse procedimento, 2021. Mês que vem é outra condição. No outro mês é outra condição. Eu não vou entrar em discussão, porque cada prestador compra do laboratório da forma que julga melhor. Sim. Eu respeito a nota fiscal do Dr. Solano, respeito a nota fiscal de vocês, mas insisto que é possível comprar melhor e é possível fazer uma situação para o paciente muito vantajosa para o paciente e para o Estado. Já falei na minha fala que estou disposto a construir junto com vocês um fluxo bom que atenda todas as partes. Acho que é possível. Que bom, é bom saber disso. O senhor é um grande prestador, é muito importante para todo o Estado, né? Para todas as pessoas. E assim, se o valor de R$ 2.600 por aplicação, que foi consensado em Cascavel, ele está acima do que o senhor pode praticar, vai ser um prazer conversar consigo, apesar de que a sua gestão é do município de Curitiba, né? Não é do Estado do Paraná. Mas nós temos essa possibilidade, conversando com Curitiba, se o valor de medicamento desse 2.600 é R$ 1.000, podemos já de cara partir para uma pactuação que caia para R$ 1.500 e não para R$ 2.600. Mas estamos disponíveis, doutor Moreira, e vamos conversar rapidamente sobre isso. Esse é um tema pululante, precisamos rapidamente de uma decisão. Mas o valor é o que é praticado. O senhor poderá, talvez, depois informar qual é o valor que o Hospital de Olhos, aqui em Curitiba, paga por essa medicação. Quem sabe a gente faz um processo de uma contratualização muito ampliada consigo, para que o senhor compre por menos de R$ 1.900 essa dose e ela possa ser compartilhada para 2 pacientes. Então, se é menos do que o Estado paga, nos interessa pagar menos, claro. Vai ser muito interessante fazer essa discussão. Muito obrigado pela sua... Doutor Vinícius, só lembrar que a gente precisa da união nessa conversa, tá? Eu sou a chata da reunião que lembra da união, desculpem. Mas é que, doutor Moreira, lembrar também que esse recurso, né, do SUS, prioritariamente vem da União. Então, a gente não pode esquecer de trazer para essa conversa de pactuação, de valor e, inclusive, de tentar pressionar a União para resolver essa questão. Porque senão fica tudo no colo do Estado. Só essa lembrança. Obrigada. O doutor Samuel está com a mão levantada. Eu vou passar a palavra para ele. Bom dia, novamente, doutora Luciana. Só fazendo uma parte ao que a Lígia expôs aí, eu trabalho aqui no Londrina, sou defensor público federal, e a judicialização dessa demanda aqui, ela é quase que exclusivamente, em relação aos órgãos públicos, ela é conduzida pela Defensoria, então temos centenas de processos de antigeogênicos aqui em Londrina, que a maioria advém do Oftalon, e a gente tem também do Hospital dos Olhos de Cornélio e do HU. Em relação aos hospitais privados, Oftalon e Hospital dos Olhos, a gente não tem nenhum problema em relação ao cumprimento da decisão, em relação ao fornecimento, via de regra, bloqueado exclusivamente os valores da medicação ou fornecido pela 17ª, diretamente ao prestador. Mas só uma parte em relação ao que a Lígia expôs, a gente tem encontrado bastante dificuldade justamente no cumprimento da decisão através do hospital universitário. Como a Lígia expôs,
Muitas vezes a decisão é para que o pagamento seja feito pela União, então há a disponibilidade do valor para bloqueio, isso não está tendo dificuldade. A dificuldade é conseguir inicialmente um orçamento a ser apresentado ao juízo e, posteriormente, efetivar essa compra, porque a cada paciente o hospital universitário precisa fazer um procedimento licitatório próprio. Então, às vezes, apresentamos um orçamento de R$4.000. E a esse laboratório que apresentou, esse fornecedor que apresentou, ele pode nem participar do processo licitatório. E aí, o processo licitatório alcançar um preço maior ou menor. Então, assim, a cada processo, a gente tem um valor, a gente tem uma dificuldade do hospital universitário, que é referência no setor de Covid aqui em Londrina, então, com imensos encargos, a ter que disponibilizar orçamentos e conseguir depois efetivar individualmente processos licitatórios, porque eles não conseguem fazer a licitação ou uma ata de preço para mais de um processo. Então, assim, pedir atenção aos senhores aí, gestores, relacionados ao... Tem o CEMEPAR também, é um órgão do Estado, a todos que busquem uma alternativa para o Hospital Universitário de Londrina. Como a gente viu aí a Lígia falando, eles não têm dificuldade em relação à aplicação, a dificuldade mesmo, e é muito grande. Eu, às vezes, fico com um processo girando 2 meses tentando um orçamento e não consigo, enquanto no Oftalon e no Hospital dos Olhos eu consigo esse orçamento em 5 dias. Então, mesmo tendo o CEMEPAR hoje pronto para adquirir e comprar, mas muitas vezes a decisão é que o hospital o faça diretamente. Então, talvez evoluir nessa conversa com Lígia aí, para que a gente busque dar efetividade aos procedimentos. Obrigado pela oportunidade. Fala, Marcos, por favor. Doutor Ricardo, o doutor Moreira, o que ele quis dizer é que é perfeitamente possível baixar o preço dos insumos, perfeitamente possível. Principalmente se os prestadores de serviços forem os compradores. Por quê? Que é uma concorrência direta entre medicamentos. Eu posso usar o medicamento A e o medicamento B, tá? para o mesmo paciente. Então, o que acontece? Por que pediram e cobraram 3.000 e tantos agora, recentemente? Porque eles sabem que uma estrutura grande como o Estado está cobrando menos e eles estão com o controle do produto. Então, está vindo muito aí, digamos assim. Tá certo? Então, é fundamental que o prestador se responsabilize por todo o processo. Por quê? Se ele puder comprar do fornecedor A e do fornecedor B, automaticamente o valor vai cair. Por isso que o doutor Moreira está falando aí há pouco. Entendeu? Então, tem gente que vende a ampula, tem empresa que vende a ampula R$ 1.900 para a gente, se a gente comprar 30, se a gente comprar 50. Compreende? Então, é muito importante com os prestadores. Isso é perfeitamente possível, sabe? Nós temos que achar a melhor solução, a que mais barata for. Então, por exemplo, nessa planilha de R$ 2.610 aí de Cascavel, se a gente explodir essa planilha, o quanto é o valor do medicamento, quanto é o procedimento, porque o procedimento de tabela nós já sabemos, é R$ 82, a consulta é 10, a tomografia, o ACT é 48. Então, esse é um pacote SUS. Quanto é que o hospital tem de custo de serviço? E o medicamento a gente compra onde for mais barato. Se vocês conseguirem comprar o medicamento abaixo de R$ 1.999, o CEMEPAR não precisa nem licitar mais nada, vai ser uma bênção para nós. Tá? Só que o senhor mesmo acabou de passar a nota fiscal de 3.700, então, desculpa, eu tenho dificuldade de entender como é que 1.900 é mais do que 3.700, não consigo entender. Então, assim, essa discussão, estamos disponíveis para a gente compor a planilha, explodir o que é esse custo de 2.600 que vocês estão propondo e que foi pactuado com a Justiça Federal, nós entendemos e respeitaremos, evidentemente, mas é possível discutir se isso não ganhamos um pouco de escala. O doutor Moreira sugeriu que os prestadores comprem, pois bem, façam a nova proposta,
porque a proposta aí de Cascavel está empacotada no valor de 2.600. Então, é possível baratear? Queremos. Estamos disponíveis para discutir quem é que paga a conta com o federal, né, com a justiça, claro, mas se é possível, parte dos senhores uma proposta. Estou disponível integralmente para recebê-los pessoalmente ou por Zoom, o que for necessário. Para fechar, eu não sei muito para falar. Para ter uma ideia, a contratualização precisa ser revista de todas as maneiras, porque hoje a aplicação do angiogênico na cidade de Cascavel só atende a quem é da 10ª regional. Então, se a doutora Luciana tiver um paciente lá do Sudoeste, ou nós fazemos de graça a aplicação, ou o paciente não é atendido, já que não é possível cobrar pelo serviço. Então, tem várias coisas que não estão esclarecidas, mas que estão impactando perfeitamente o atendimento. Mil perdões, doutor Solano, eu vou cometer a indiscrição de voltar na sua planilha de produção para lhe demonstrar, talvez o senhor não tenha esse dado, mas eu tenho esse dado. Olha a sua atendimento de produção ambulatorial, que está sendo compartilhado agora, do ano 2019, estão marcados em amarelo quantos os pacientes o senhor atendeu em 2019, de quais regionais de saúde que são. Tem até de Araguaia do Xingu, olha que beleza. 2020, está marcado em amarelo a referência da marca do Oeste, mais todos os outros municípios e outras regionais. 2021, da mesma forma. Então, veja, eu não consigo entender por que esse paciente não está sendo autorizado. Se há essa indicação pela regional, a regional está redondamente enganada. Redondamente enganada, é problema meu resolver com ela. Então, eu gostaria que o senhor entendesse que nós temos dados para conversarmos numa reunião muito tranquila para que nós mostremos o que está acontecendo. Se há erro da CESA pela regional, eu o corrigirei. Tá? Mas eu não consigo entender por que, por exemplo, aqui em 2021, de Francisco Beltrão, quais são esses 2021 pacientes que foram atendidos só em 2021? O senhor atende toda uma macro-região, como vários prestadores, o SUS é universal, não é verdade que está sendo cerceado o atendimento para fora. Aqui está a prova. Esse dado é rastreável. Eu não quero entrar nessa discussão nesse momento, mas, por favor, não jogue essa informação como se verdade fosse, porque ela não é. Nós estamos falando de angiogênico, Filipe. Desculpa, essa informação não é verdadeira. Ela induz um raciocínio errôneo por parte dos juízes que estão respeitosamente entendendo a nossa discussão, que ela é do jogo. Mas estou à disposição, vamos conversar sobre isso, tá? E eu vou inquirir na regional sobre essa eventual restrição, porque ela é ilegal e incorreta, imoral e por todos os aspectos execrável. Não é verdade e eu quero que o senhor me comprove isso, para que a gente possa chegar num consenso, porque se tem pacientes de outras regionais sendo atendidas, essa sua informação está errada, chegou a seus ouvidos erradamente. Eu não aceito essa imputação. Pode ligar aqui, o senhor vai ver. Não pode faturar a aplicação além dos pacientes da 10ª regional, mesmo que eles tragam... Eu quero que o senhor me mande o documento que está escrito isso. Eu quero que o senhor me prove essas informações, porque eu não admito neste fórum que há juízes que investigam o nosso comportamento público para essa alegação, porque eu não concordo. E se ela está feita, há responsabilidade de quem a escreveu. Não foi a Secretaria Estadual de Saúde, Direção de Gestão em Saúde, tá? Se há uma regra qualquer aí, ela está à parte do sistema e exatamente atrás dessa identificação do que está incorreto que nós estamos em busca. Por favor, doutor Solano, eu acabei de mostrar a tabela, o senhor atende todo o Paraná. Não me diga que não pode atender na aplicação fora. Desculpa, eu quero conversar em outro momento contigo. Desculpa a minha irritação. Vou encaminhar os pacientes que foram faturados e os pacientes que foram atendidos gratuitamente, por cópia, para a doutora Suane aqui na cidade de Cascavel, para mostrar para o senhor que não há nenhum interesse em denegrir a imagem da CESA. É uma realidade. Se estamos informando errado, eu não sou o culpado. Tá certo? Mas mesmo assim a gente não deixou de atender. Só que outros prestadores que estão... Doutor Solano, eu vou pedir só para a gente encerrar, porque eu acho que a gente está fugindo muito do escopo da reunião, tá? Se isso acontecer, o senhor faz como o doutor Vinícius disse, encaminha a documentação, eu tenho certeza que o doutor Vinícius vai fazer a gestão que for necessária junto à Regional de Saúde, e isso vai ser esclarecido, tá certo? Em relação ao... Por favor, desculpa, Bruno. É que eu achei que estava encerrando, isso aí ia fazer um... Pode falar.
Rapidamente, eu gostaria de deixar assim como um encaminhamento, se for possível, disso que a gente discutiu, disso tudo que a gente discutiu aqui, se pudesse realmente a CESA tentar um contato com as regionais de saúde e buscar uma aproximação com os prestadores em cada região, para a gente tentar estabelecer um fluxo com cada um de entrega desses medicamentos para facilitar fracionamento, não ter nenhum desperdício, porque agora é uma coisa que chegou ao meu conhecimento nessa reunião, esse valor menor que a CESA está pagando pelos medicamentos, mas também não queremos dar um trabalho desnecessário para os prestadores em questão de fracionamento. Então, se for possível já esse contato, eu aqui vou buscar a Regional de Saúde para levar o conhecimento deles, mas seria um pedido, assim, para a gente resolver daqui para frente. Né? Bruno, faremos isso sim, a DGS, a assistência farmacêutica com a DEISE, faremos isso de imediato, o mais rápido possível, para a gente avançar nesse processo, ganharmos tempo para os pacientes. Eu vou acrescentar, Bruno, só acrescentando uma sugestão. Quais são as regionais ou as regiões de saúde que têm mais volume de atendimento SUS aqui no Paraná? Londrina, Cascavel, tem atendimento oftalmológico nessa questão que nós estamos tratando, anti-angiogênicos. Professora, eu não posso dizer agora de cabeça, não lembro todos os serviços de referência, mas há vários serviços que podem fazer esse processo. Nós propusemos a todos os nossos serviços contratualizados que fizessem nas condições que tínhamos no ano passado, o ano retrasado, 2019, né? Mas, infelizmente, não tivemos aceitação desses prestadores. Tanto é que nos contratos dos 4 prestadores, por exemplo, a IRI e Cascavel, não há essa previsão, exceto no contrato Dr. Prime. O restante não aceitaram essa inclusão, né? Mas todo prestador que presta serviço em oftalmologia pode, eventualmente, dentro de algumas condições, se dispor a fazer o procedimento, contanto que ele ache viabilidade técnica e financeira. Não, o que eu sugiro é que essa negociação ela inicie por onde há mais demanda. Tá? Sim, perfeito. Tá, Cascavel, Londrina, para depois ampliar para o restante das regionais de saúde, para o restante das subseções judiciárias. Perfeito. Eu, infelizmente, enquanto não houver um valor acordado, um valor que seja menor do que 2.610 por aplicação, nós vamos continuar adotando esse valor, que já foi um grande ganho para o cofre público, porque nós estávamos aqui em torno de R$4.000, R$5.000 por aplicação, contando o medicamento. Tá? Mas fico à disposição caso haja esse ajuste por um valor inferior. Obviamente, eu e o Dr. Murilo. Eu acho que esse é o melhor encaminhamento na linha do que o Bruno sugeriu. Acho que a gente pode, então, sair da reunião com essa proposta, Vinícius, Deise, Fernanda, se todos concordarem. Em relação aos prestadores, Suane, eu chamei todos aqueles que a CESA me indicou que seriam os que mais, os que atendiam em todas as regionais, tá? Nem todos vieram, mas eles foram chamados, todos. Podemos seguir, então, com isso? Todos concordam? Sim, da parte da CESA, sim. E vocês fazem isso independentemente do comitê, correto? E depois podem apresentar para a gente algum resultado daqui a um tempo? Vamos organizar esse processo agora, junto com a Deise, consultaremos os prestadores e os gestores dos prestadores, né? Vamos ter que falar com Londrina, Curitiba, Maringá. O processo não é tão ágil, mas ele será deflagrado rapidamente. Tá ótimo. Todos concordam com esse encaminhamento? Alguém tem alguma outra sugestão? Gente, a nossa próxima reunião, vamos deixar já marcada? Hoje é dia 6, seria dia 20 de agosto, pode ser? Tá, eu tô de férias, tá? Se eu não conseguir... Acho que pode ser. Se por acaso eu não puder comparecer, já que o Gebran falou pode ser, eu coloco o Gebran, o Hamilton que saiu, ou a Carol, para tocarem por mim, tá certo? Da minha parte, a pauta, Lu. Então, isso que eu ia perguntar para vocês agora, já que a gente deu esse encaminhamento para a CESA conversar com os gestores, acho que a gente não fala de oftalmologia na próxima, a gente aguarda para falar depois que eles tiverem algum resultado. Pode ser? A pauta que ainda estava em aberta é o do retorno da oncologia, que ficou um pouco suspenso, não sei se vocês concordam em retomar isso, ou se a gente teria espaço para isso agora. Ou fica aberta a sugestão de pauta, se vocês quiserem mandar no grupo. Pode ser? Que podemos conversar depois disso, então. Então, ótimo. Então, podem mandar a sugestão do grupo e daí a gente faz uns encaminhamentos e convida
aqueles que precisem comparecer, dependendo da pauta que for marcada. Então, tá bom, gente. No mais, todos bem? Então, bom final de semana. A gente se encontra dia 20, até dia 20. E queria agradecer aos prestadores por terem comparecido hoje, por terem atendido o convite da reunião, tá? Muito obrigada. Eu espero poder contar com todos os senhores numa próxima reunião. Obrigada, um abraço a todos. Feliz Dia dos Pais para todos aí. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Obrigada, tchau.